Olá, olá, 30 de janeiro de 2020. Confira agora as principais notícias desta quinta-feira. Brasil confirma 9 casos de coronavírus, um deles no Nordeste. Plano de contingenciamento no Maranhão deve ser anunciado até amanhã. Agência Nacional de Vigilância Sanitária monitora a chegada de navios no porto do Itaqui. Mulheres protestam contra a violência e casos de feminicídio. Veja ainda como foi o baile no Teatro Arthur Azevedo do Sarau Histórico organizado pela Prefeitura de São Luís. Quem é você? Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando, está só começando o nosso Bom Dia Maranhão com muita informação para você que nos acompanha em todo o estado, de ponta a ponta, em várias regiões. Liderança absoluta da TV Difusora, a gente só agradece em nome de toda a nossa equipe. Daqui a pouco nós vamos falar também, aqui no estúdio, sobre geração de emprego e renda. Qual é a relação entre os dados do CAGED, que saíram até agora, que mostram o Maranhão em destaque no Nordeste e nacionalmente também, em relação aos números oficiais, de empregos gerados com carteira assinada, a relação disso com políticas que estão sendo feitas aqui no estado, de incentivo, inclusive, à vinda, ao fomento, à vinda de empreendimentos aqui para o Maranhão, enfim, até o reforço das empresas que já estão aqui, nesse momento aí de retomada do crescimento econômico. Qual é a relação que existe aí? Quais são as áreas principais no estado? Quais são os setores? Quais as regiões do estado em que esses empreendimentos estão instalados? Qual é a perspectiva aí para os próximos anos? A gente vai falar sobre o assunto já, importante, hein? Geração de emprego e renda, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive com os números do CAGED, eu repito, do ano passado, o ano de 2019, levantamento que foi feito, levantamento números oficiais. Daqui a pouco, são 7 horas e mais 2 minutos, já Silva Alves atualiza você com os principais assuntos da área de segurança, ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Vamos voltar a falar sobre o caso do sequestro, gente, que aconteceu ontem aqui na capital. A gente vai falar sobre o assunto em detalhes já. Diogo Trim aí também para falar dos bastidores da política. São 7 horas e mais 2 minutos, mas a gente começa o programa de hoje falando sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde informou que existem 9 casos considerados suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. Um deles no Nordeste, no estado do Ceará. O Eduardo Eliceira tem os detalhes para nós e fala, inclusive, sobre as medidas tomadas aqui do Maranhão quanto a este surto que pode hoje ser considerado situação de emergência global, dependendo aí da reunião do comitê que vai acontecer, Comitê da Organização Mundial de Saúde. Amanhã deve ser anunciado um plano de contingenciamento aqui no estado, não é isso, Eduardo? Bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Assim como o estado do Maranhão, todos os estados brasileiros vêm se preparando aí. Claro, nenhum caso foi confirmado ainda no Brasil, felizmente, que é um problema de saúde pública, ter afetado aí vários países já no mundo, o coronavírus. Felizmente, alguns casos suspeitos aqui no Brasil, nenhum caso confirmado, felizmente, graças a Deus. Mas os estados estão se preparando aí, fazendo planejamento, assim como o estado do Maranhão, para justamente prevenir e informar não só a população, mas como também profissionais da saúde. Como você disse, Adalberto, são 9 casos suspeitos, entre eles um no estado do Ceará, o estado da região Nordeste, bem próximo aqui ao estado do Maranhão. Foram notificados 33 casos, só que 24 acabaram sendo descartados, um outro tipo de doença, tinham os mesmos sintomas. A gente lembra que os sintomas afetam a questão respiratória, lembra muito outras doenças, como a influenza, por exemplo, mas foram descartados 24 casos, apenas 9 ainda estão sob suspeita e apenas um caso no estado de Minas Gerais já foi encaminhado aí para testes, já está mais avançado em relação ao coronavírus, mas claro, a gente fica na torcida para que não seja descartado. Aqui no estado do Maranhão aconteceu uma primeira reunião na terça-feira, aconteceu a primeira reunião a portas fechadas aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Ontem aconteceu mais uma reunião e foi concedida uma coletiva à imprensa no momento em que a Secretaria Estadual de Saúde repassou informações, detalhes do planejamento que foi traçado e que está sendo estabelecido de informação tanto à população, várias informações estão sendo repassadas à população quanto aos profissionais de saúde, tanto que atendem na rede pública quanto na rede privada. Essas informações serão repassadas em relação
relação à questão do coronavírus. Participaram dessa reunião e têm participado dessa reunião infectologistas, infectologistas tanto da rede pública quanto da rede privada, representantes da Secretaria Estadual de Saúde, da Superintendência de Epidemiologia e Controle de Doenças, da Vigilância Sanitária, da Atenção Primária, da Rede de Assistência em Saúde, do Laboratório Central de Saúde Pública, ambos aí da Secretaria Estadual de Saúde, justamente para informar principalmente os profissionais de saúde já para se prepararem para caso chegue, a gente não torce, claro, ficar na torcida para que não chegue, mas caso seja necessário identificar, notificar, aí fazer o diagnóstico envolvendo essa questão do coronavírus. A gente também percebe que está tendo um controle maior, já que pode haver uma das portas de entrada, é justamente o Porto do Itaqui, é uma preocupação muito grande com a questão das fronteiras e também com essa região de portos e aeroportos. Há uma preocupação muito grande, o planejamento já foi traçado também no Porto do Itaqui. Vamos acompanhar como é que está sendo feito os serviços no Porto do Itaqui, também aqui na capital São Luís, no estado do Maranhão. Vamos acompanhar. É nessa sala onde todas as embarcações que chegam ao Porto do Itaqui são monitoradas. 24 horas por dia, os técnicos avaliam as condições e a operação do terminal portuário. Trabalho que começa bem antes do navio atracar. Todo navio, quando ele chega, né, na nossa área de fundeio, ele solicita a atracação para o porto, e o porto ele recebe vários acordos de vários órgãos para que esse navio ele realmente receba autorização para atracar. Uma dessas declarações é a Declaração Marítima de Saúde, onde a Anvisa dá aptidão de que aquele navio ele realmente pode atracar e não tem nenhum risco para o porto, nenhum risco de epidemia. A preocupação aumentou no porto depois do surto de uma síndrome respiratória provocada pela contaminação com o novo coronavírus na China, país que recebe grãos vindos do Maranhão. A doença já matou em 20 dias mais de 100 pessoas. Este ano, apenas uma embarcação vinda do país asiático recebeu carregamento aqui. O Ministério da Saúde emitiu alerta para agilizar a resposta e evitar contaminação. Caso algum integrante da tripulação apresente algum sintoma de doença, um plano de contingência é acionado imediatamente. Agentes da Anvisa embarcam no navio para avaliar o estado de saúde do doente. Só assim é que é decidido se o paciente vai ser transferido ou não para uma unidade de saúde aqui do estado. Tem a Declaração Marítima de Saúde que ele dá tanto para atracação quanto para iniciar a operação. E essa declaração é dada justamente pela Anvisa, que atesta a saúde da tripulação e do comandante. É um protocolo internacional de saúde pública e a gente segue ele diariamente para todos os navios que atracam dentro do porto aqui, isso é rotina nossa. A administração do porto garante que é difícil que pacientes infectados estejam embarcados, já que os tripulantes costumam ficar mais de 45 dias em alto mar. Pois é, Adalberto, não é preciso nenhum motivo ainda para desespero, para alarde, mas é algo que tem aí já registrado casos em vários países, aqui no Brasil, felizmente, ainda não, mas claro, tem que haver uma preparação, uma prevenção, principalmente. O próprio Ministério da Saúde já solicitou que os estados façam esse planejamento e encaminhem relatórios com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, não só aqui no estado do Maranhão, mas em outros estados brasileiros. Tem que haver, claro, essa prevenção no Porto do Itaqui, que não é só por causa do coronavírus, mas recebem navios estrangeiros. A Secretaria Estadual de Saúde também tem feito esse planejamento, se preparado para essa situação. Adalberto, a gente fala de uma situação de brasileiros, é um grupo de aproximadamente 31 brasileiros que já entrou em contato com o Itamaraty, com o governo federal, justamente na tentativa de retornar aqui para o país. São brasileiros que se encontram na China, entre eles uma pessoa que tem uma família aqui no estado do Maranhão. Se trata da Indira Mara Santos, de 34 anos. Ela é uma economista, ela vive há 1 ano e meio em um dos estados da China. Ela e um grupo de 31 brasileiros estão em contato permanente na tentativa de retornar aqui para o país. O governo chinês solicitou que eles fossem para um outro estado, se mudassem para um outro estado, só que eles não querem, eles querem retornar para o país de origem, só que lá no local em que eles se encontram, que é justamente no estado de Wuhan,
que eles estão, a maioria, a grande parte deles estudando, está em quarentena. Ninguém pode sair nos próximos 40 dias, mesmo assim eles tentam de alguma forma retornar ao país. Há uma preocupação muito grande da família da Indira aqui no estado do Maranhão e, claro, dos outros brasileiros. Entre eles a gente cita inclusive presenças de crianças com menos de 11 anos, um adolescente de 15 anos, famílias que vivem nesse estado de Wuhan, lá na China, que estão muito preocupados com essa situação. Esse contato tem sido permanente, a Indira inclusive foi selecionada para manter esse contato, ela que é o porta-voz, tem mantido esse contato com o governo federal, com as autoridades da China. Ela vive há 1 ano e meio, participa de um programa de graduação na China e, claro, a situação é muito preocupante. Mais de 6 mil casos já foram confirmados, a grande maioria deles, quase 6 mil, cerca de 6.065 casos em todo o mundo. Quase 5.995 foi aí no país, na China, onde tudo começou. Mais de 100 pessoas já morreram, já foram identificados casos, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan. Então há uma preocupação muito grande, ainda não é motivo para alarde, mas claro, há uma preocupação muito grande das autoridades ligadas à saúde pública e, claro, tem que haver esse trabalho de prevenção. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ercílio trazendo informações completas a respeito do assunto para você. A expectativa de que amanhã esse plano seja anunciado pelo governo do estado em relação ao coronavírus. A gente vai ficar atento e acompanhe nos nossos telejornais a informação e também no nosso portal MA10. Você viu aí o tempo muito pequeno, entre 18 de janeiro até 29, 9 casos investigados, confirmada a investigação desses casos, a suspeita em relação ao coronavírus. Vamos ficar atentos, a gente vai acompanhar. São 7 horas e mais 11 minutos. Nós vamos continuar falando de saúde aqui no Bom Dia Maranhão. Com esse período de chuvas, é muito fácil encontrar alguém espirrando, não é? Mas quando isso acontece em ambientes fechados, em transportes públicos, por exemplo, a preocupação de contágio aumenta. No ano passado, nesse mesmo período, José Pedro, de 4 anos, foi acometido por uma gripe severa. O susto fez com que a Renata ficasse mais atenta a possíveis sinais e sintomas da doença. Tem que ter muito cuidado, sempre tem que estar prestando atenção, aí fazendo nebulização, né? Tomando vitamina C, né? Todos os dias, pela manhã, eu sempre dou para ele. Só que no dia a dia é quase impossível não ter contato com alguém que esteja gripado, por exemplo. Nessa época, quando as chuvas se intensificam, muita gente acaba adoecendo, o que aumenta as chances de transmissão, o que pode ocorrer dentro de um coletivo, onde vários usuários respiram o mesmo ar. A Márcia, devido à baixa imunidade, gripa com frequência. A minha imunidade é baixa, mas eu começo a tomar vitamina C quando chega no tempo chuvoso, para não gripar. E eu tenho alergia à sinusite. E tudo isso acaba contribuindo. Sim, bem rápido. Redobrar os cuidados com a higiene, principalmente ao utilizar o transporte público, pode evitar a contaminação por doenças virais, como a gripe, a meningite e a pneumonia. Se estiver tossindo, espirrando, usar um lenço de papel descartável, descartar no lixo, higienizar as mãos, porque o grande problema nem sempre é a transmissão pela fala, pela respiração, pelo espirro, é exatamente a mão suja. E a gente pega na catraca, pega na maçaneta da porta e acaba deixando os nossos bichinhos, os nossos germes lá. Especialistas no assunto orientam que, além de manter bons hábitos de higiene como forma de evitar qualquer contaminação de doenças, é extremamente importante que a população esteja atenta ao que consome. Se hidratar de maneira adequada e comer alimentos saudáveis são fundamentais para melhorar a resistência física. A alimentação saudável é fundamental, então frutas, verduras, principalmente de cor escura, nós temos aí a nossa vinagreira, então não podemos esquecer também desses cuidados com as crianças e idosos. Dona Francisca tem 85 anos. Perguntei o segredo da disposição e da boa saúde e ela foi categórica. Eu tomo, sabe o que, para gripe? Chá de erva doce, 2 vezes ao dia. Eu não bebo água gelada, eu não vivo pegando poeira, eu não vivo em agitação de gente. Fica a dica, né? A voz da experiência. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13, você ligado aqui no Bom Dia. Vamos continuar falando de saúde. Mais 10 casos de HIV foram confirmados pelo Centro de Testagem e Aconselhamento na cidade de Caxias. Os dados são referentes ao mês passado, registrados durante a campanha Dezembro Vermelho.
A campanha Dezembro Vermelho contou com ações realizadas em praças e outros espaços públicos. Atualmente, o número total de casos comprovados de pessoas com HIV acompanhadas pelo CTA é de 921. A boa notícia é que o tratamento do HIV é feito gratuitamente. Os medicamentos são oferecidos pela rede pública. A gente dispõe de toda uma equipe multidisciplinar que atende aquela pessoa. Desde aquele primeiro resultado, a gente acompanha e essa pessoa praticamente faz o tratamento com os antirretrovirais e ela fica normal, com a vida tranquila e uma qualidade de vida até melhor. A melhor maneira de prevenir o HIV é usar o preservativo em todas as relações sexuais. Existe uma preocupação nossa aqui da saúde, né? Principalmente aqui do nosso setor, que é o setor justamente de prevenção, né? Que as pessoas procurem fazer o teste antes mesmo de se exporem lá no carnaval. Não que eu estou dizendo para que as pessoas se exponham, mas façam o teste e ele tendo aquele resultado que a gente espera que seja negativo, né? Então ele se proteja mais ainda, usando o preservativo, e a gente vai estar lá também nesse período carnavalesco fazendo essa cobertura. É um período mais complicado, realmente significativo em relação ao HIV também, a gente percebe nos dados, nas estatísticas. Então, folião inteligente é um folião que brinca o carnaval, que pula o carnaval com segurança, não é? Em Imperatriz, boxes não ocupados no mercado do peixe serão repassados para outros interessados em comercializar produtos no local. Veja na reportagem de Isabel Gomes. São 15 boxes instalados no mercado do peixe. Desses, apenas 5 estão em atividade regular. E isso desde quando foram entregues, no início do ano de 2018. Os espaços sorteados, mas não ocupados, serão repassados. Essa foi a indicação da equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção durante uma fiscalização. A visita técnica aconteceu no dia 28 de janeiro e logo em seguida os novos vendedores foram notificados para ocuparem o espaço aqui no mercado. E em menos de 24 horas já foi colocado aqui um freezer e também uma geladeira. O prazo dado para que os espaços sejam devidamente ocupados pelos permissionários entre membros da colônia de pescadores e agora vendedores externos será de 15 dias. Nós fizemos reunião com aqueles que não ocuparam, nós oficiamos e, por último, nós notificamos dando um prazo para que esse pessoal viesse ocupar o box. E de uma grande parte deles nós não obtivemos resposta. Ou seja, isso denota para a gente, para a Secretaria de Agricultura, que o pessoal não quer. Então nós tomamos uma decisão, já oficiamos os novos ocupantes dos boxes aqui, para que a gente possa já nos próximos 15 dias ter o mercado funcionando no que diz respeito ao uso de box por completo. No mercado, além dos boxes, a estrutura conta com banheiros e higiene adequada para quem trabalha com a venda de pescado. Para os novos vendedores, alguns critérios foram adotados. O critério é o seguinte: se nós tivéssemos um número maior de solicitações, de pessoas pleiteando um box aqui, maior do que o número de boxes que nós tínhamos disponível, nós faríamos um sorteio. Como a procura, infelizmente, não foi tão grande, então a gente foi alocando esse pessoal no box, viemos aqui, trouxemos uma equipe, numa conversa a gente foi alocando esses boxes para eles. É difícil entender, né? Esperavam a recuperação do local, foi recuperado, ficou bonito, né? Bem instalado lá o local, esse novo mercado do peixe lá em Imperatriz, mas as pessoas não ocuparam os boxes. Agora, né, quem não ocupou perdeu esse direito e novas pessoas interessadas em comercializar os produtos estão sendo chamadas, portanto, lá em Imperatriz. São 7 horas e mais 18 minutos. Se você ligado aqui no Bom Dia, é hora de conferir o nosso giro de notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no quilômetro 498 da BR-316, no município de Codó, 20 metros cúbicos de madeira nativa irregular que estava sendo transportada em um caminhão. A apreensão foi realizada durante uma fiscalização na rodovia. Ao ser parado, o condutor informou que o material seria utilizado com lenha em uma grande empresa da cidade. O motorista disse ainda que já faz o transporte há 7 anos e apresentou o documento de origem florestal, que autoriza transporte, mas a Polícia Rodoviária Federal descobriu que o registro estava sendo reaproveitado. A carga e o caminhão foram recolhidos para o pátio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
Os condutores de serviços por aplicativo de transportes têm 90 dias úteis para realizarem cadastro e regulamentação na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A determinação está prevista em termo de ajuste de conduta firmado entre representantes da Prefeitura de São Luís e operadores de veículos por aplicativos. A medida passa a valer a partir do dia 3 de fevereiro para os motoristas de aplicativos que utilizam as plataformas de transporte no município de São Luís. Durante o período de regulamentação, a Prefeitura vai suspender a fiscalização e autuação sobre os veículos que realizam serviços por aplicativo de transporte na capital. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, divulgou a segunda lista de excedentes do processo seletivo de alunos para as unidades plenas do Instituto. Ao todo foram destinadas 2.260 vagas para os cursos técnicos de ensino médio em tempo integral e integrado à educação profissional, a serem ofertados no ano de 2020. Os candidatos aprovados deverão comparecer nas respectivas unidades plenas para efetuar a matrícula até hoje. No próximo bloco, Silvan Alves destaca os assuntos da área de segurança, entre eles um sequestro ontem aqui na capital, hein? E mais, no estúdio eu converso com o subsecretário da Indústria, Comércio e Energia sobre o resultado, o desempenho do Maranhão na geração de vagas do mercado de trabalho. A gente conversa já, são 7h20. Bom dia, volta em instantes. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora, são 7h23, 7h23, não perca a hora, hein? Você viu aí no intervalo, sábado tem futebol aqui na Difusora, Esporte Recife com o Vitória da Bahia, frente a frente, é o próximo adversário do Cavalo de Aço, é o próximo adversário do Imperatriz, do representante maranhense da Copa do Nordeste. A gente vai mostrar, você vai conhecer o adversário do Imperatriz, o próximo adversário, no sábado, 15h45 da tarde, da transmissão direto lá de Recife. Vamos mostrar para você Esporte e Vitória. Nesse sábado tem futebol na TV Difusora, tá bom? Olha, um protesto na capital chamou a atenção para mais um caso de feminicídio no estado. Ano passado você viu, os números foram recordes. Esse ano já tivemos 4 casos somente nesse primeiro mês de janeiro. Veja na reportagem da Anice Ribeiro. Um clamor coletivo de famílias e entidades que lutam em prol da defesa da mulher. Em frente à Casa da Mulher Brasileira aconteceu o protesto pacífico. Machistas não passarão! Machistas, não passarão! Esse objetivo é protestar contra mais um feminicídio, mais uma violência que chegou ao extremo, que é o feminicídio, violência contra a mulher. Nessa vez foi contra uma jovem de pouco mais de 20 anos, a Bruna Alice, que foi violentamente assassinada pelo seu ex-companheiro. O protesto aconteceu depois de mais um feminicídio registrado no Maranhão. Este é o 4º só nesse primeiro mês do ano. O caso trouxe à tona uma prática muito comum, que é o julgamento dessas vítimas, principalmente nas redes sociais. A família de Bruna Alice, assassinada pelo ex-companheiro no último final de semana, participou do protesto e reforçou que a vítima não mantinha mais relacionamento com seu assassino. Nos últimos dias, várias publicações acerca do caso foram feitas em redes sociais, inclusive envolvendo um policial militar. Quando a gente viu ela no velório, toda roxa, você vai imaginando que antes de morrer ela foi agredida, ela não teve como se defender. Ele tinha uma arma, ela não tinha nada. Feminicídio é crime e deve receber a ação policial como resposta. E a expressão de cada um em relação a crimes deve ser sempre em sentido contrário. Não é compatível com o servidor público policial, na verdade com nenhum servidor público, é a manifestação em defesa ou em apologia de crime ou algo dissonante com os nossos princípios éticos da vida policial. Uma carta endereçada às mulheres foi entregue durante o ato que dizia: muitos homens ainda matam em nome da honra, e reforçava os canais de denúncia. O Brasil é o 5º país em feminicídio do planeta. No Maranhão, só no ano passado, 48 mulheres foram vítimas desse crime. A gente quer demonstrar a calamidade em que ainda continuamos a vivenciar e queremos fazer esse movimento para que a política pública que vai modificar esse quadro, ela realmente continue sendo fortalecida e que as pessoas se importem com a maneira como isso tem sido levantado. Porque estão sendo cruéis, não estão respeitando a memória da mulher, não estão respeitando a família, os familiares dela especialmente. Então o que a gente quer chamar atenção é para isso. Contra a mulher não é o mundo que a gente quer.
Comigo agora, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a gente fez protesto aí em relação à violência contra mulheres, feminicídios também, a preocupação é grande. Você fez uma reportagem sobre uma mulher que está ameaçada, inclusive, o acusado aí chegou a mandar um áudio, inclusive, ameaçando a mulher, Silvan. E ela tem uma ocorrência registrada, a ocorrência, o boletim 13140/2020, registrado agora no começo do ano. E essa mulher está assustadíssima, está escondida, não é? Ele anda procurando, descobriu o local onde ela está escondida, com a filhinha de 1 ano. Ele mandou a foto da arma que ele comprou para matá-la, além de mandar os áudios, né? Para os aplicativos de mensagem. E ela está assustadíssima, apavorada, com tantos esses casos aí, como foi mostrado ainda há pouco aí na reportagem. Então, se tem toda uma rede protetora e essas entidades estão todas mobilizadas, não é, para tentar diminuir esse número de feminicídios, é claro que é preciso que a lei seja utilizada para proteger essas mulheres, não é, que vivem nessa situação. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, claro que vai voltar a falar, tem que falar e falar muito sobre isso, porque assim, há uma rede de fato, sim, mas tem alguma coisa que não está funcionando, porque no ano passado, um aumento considerável, Silvan. Isso, é preciso, alguma coisa não está encaixando. Talvez fosse a hora de ter um encontro, uma reunião nesse momento com todos os agentes aí dessa rede de proteção à mulher. O próprio Poder Judiciário também tem participação nisso. Claro, né? claro. As secretarias, no caso a Secretaria da Mulher aqui no Estado também, para tentar identificar primeiro claramente o que está acontecendo e depois medidas para que essa situação seja revertida. Não dá para fechar esse ano novamente achando que é natural ter o número de feminicídios que tivemos no ano passado. Exatamente. Né? Está na hora de dar um basta nisso. Isso, está coberto de razão, com certeza. Vamos em frente, Silvan. Uma mulher sofreu um sequestro e o suspeito foi morto pela polícia aqui na capital. Foi ontem aqui em São Luís? Foi ontem, no período da tarde. O sequestro, na verdade, começou pela manhã, quando essa senhora ela foi rendida por 3 criminosos ali na Avenida dos Portugueses, foi levada para um cativeiro na Vila Embratel, e aí de lá eles começaram a ligar para o esposo dela querendo um resgate de 15 mil reais. E ele foi conseguir esse dinheiro, e já no final do dia, já no final da tarde, ele conseguiu levantar esse dinheiro, chamou a polícia, e a polícia conseguiu infiltrar homens do serviço de inteligência para fazer o pagamento desse resgate, que foi marcado aí, são imagens do bairro da Vila Isabel, na área Itaquibacanga, né, o local onde eles marcaram, e lá era o cativeiro justamente onde a mulher estava. A polícia foi lá, segundo os policiais, eles teriam reagido na hora de fazer o suposto pagamento. E aí houve troca de tiros, um dos sequestradores foi baleado, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Tem um adolescente de 17 anos que foi apreendido e um outro, não é, também que foi preso. O importante é que a vítima foi preservada, nada sofreu, e o dinheiro foi devolvido, é claro, para o cidadão que era o esposo da senhora, que imagina o sufoco que ele passou durante o dia inteiro, os caras ligando, dando pressão para que ele conseguisse levantar esse dinheiro. Silvan, vamos falar agora de um outro assunto que você mostrou ainda há pouco no Bandeira 2 também, que um bebê foi salvo. A atuação foi de homens lá do Batalhão Tiradentes. Como é que foi isso, Silvan? Exatamente. A criança, isso é muito comum, a mãe amamentando a criança de 13 dias, e aí a criança se engasgou com leite materno. E as pessoas entram no desespero, aí a mãe e a avó pegaram a criança sem saber, notadamente, os procedimentos de primeiros socorros que tem que ser prestados, saíram correndo com a criança na rua pedindo socorro. E ao chegar, olha lá, o salvamento já feito, né? Esse policial do Batalhão Tiradentes, ele, além de ter o treinamento como policial, ele é graduado em enfermagem, né? E aí ele fez o procedimento correto, colocando a criança nessa posição e dando tapinha nas costas, a criança retornou, a criança voltou a respirar. A gente tem um áudio, inclusive, não tem, Silvan? Tem o áudio, Vamos ver se a gente consegue colocar. Tem o áudio aí, aqui, o que aconteceu. Olha só, a foto no final aí. Com a mãe, ó. A mãe feliz ainda bem, mas foi um momento de muita tensão, Muita né? tensão. Vamos ver se a gente consegue criança colocar agora. Olha lá. Olha, a criança respirou. Deixa o pé. Ainda bem, né? Ainda bem que tudo terminou bem. Isso. A aflição ali deles. Parabéns aí ao policial, né? Policial militar, lotado no Batalhão Tiradentes. Muito legal. Parabéns a todos do batalhão, em especial a esse policial. E é importante que as pessoas façam, Silvan, tem tantos cursos. Hoje tem informação na internet, sim, né? Muita gratuita. informação. Você vai lá e tem vídeo. Numa situação dessas, como agir numa situação como essa, saber, porque pode salvar uma vida. Exatamente, pode salvar uma vida. E às vezes é uma questão de tempo, né? Um segundo, um minuto faz muita diferença. Isso é um procedimento simples. Sim, né? sim, pois é. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Aqui, Alberto, Tudo de até bom amanhã. pra você. Bom dia.
Silva Alves, todos os dias de segunda a sexta, apresenta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, às 6 horas da manhã. Fica o convite para você, então, acordar cedinho com muita informação na Difusora. São 7 horas e mais 31 minutos. Uma pesquisa aponta um aumento na contratação de pessoas com deficiência no Brasil. Apesar do dado positivo, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho ainda é um desafio em várias regiões do estado, como, por exemplo, na região tocantina. Apesar do crescimento nas contratações, o número de PCD no mercado de trabalho ainda é baixo. Em Imperatriz, a realidade foi um pouco diferente. Para o diretor do Sim Estadual, Anildo Araújo, 2019 teve resultados positivos de ofertas de vagas para pessoa com deficiência no mercado de trabalho local. Aqui em Imperatriz a gente tem várias empresas que trabalham, elas contratam, ela procura o Cine, nos procura aqui ofertando vagas e a gente divulga aqui no nosso mural e também na imprensa. Mas a gente sente que as empresas também, por parte delas, também têm boa vontade de fazer cumprir a lei, né? O vendedor Francisco trabalha nesta empresa há mais de 3 anos. É o seu primeiro emprego. Ele é deficiente visual e conta que não teve dificuldade para ingressar no mercado de trabalho por meio das vagas destinadas a pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas, né, que têm essa dificuldade, né, de arrumar uma vaga, né, pela sua deficiência, né, mas é o meu primeiro emprego, né, eu não achei essa deficiência, né, na realidade foi um pouco fácil para mim achar, né, essa vaga. A Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência assegura a promoção de condições de igualdade, exercício dos direitos e da liberdade. A auxiliar administrativa Wanda fala da importância de se inserir nesse grupo de pessoas dentro do quadro de vagas da empresa. Tem de mostrar o seu serviço, a sua capacidade e de ser um profissional também qualificado e mostrar o seu serviço, o seu profissionalismo dentro da empresa. Vale lembrar que há hoje no Brasil, já há um tempo inclusive, uma legislação específica quanto à inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, mas para além da lei, gente, existem diversos ganhos. A gente já falou do Bom Dia aqui, já trouxe especialistas para falar sobre os ganhos da convivência dessas pessoas no ambiente de trabalho com os demais funcionários. Vale a pena, precisa ficar atento e é muito bom a gente ver que esses números têm crescido. É um desafio ainda, claro, tem muitos desafios que precisam ser vencidos, mas os dados já mostram uma mudança de comportamento do mercado de trabalho, principalmente dos empreendedores na contratação desses profissionais. São 7 horas e mais 34 minutos. Os transexuais também enfrentam muitas barreiras ainda para conseguir aceitação no mercado de trabalho. A gente vai ver agora uma reportagem da Nice Ribeiro. Há 6 anos, Luciano decidiu assumir a identidade transexual. Na época estava na faculdade de Direito e já era concursado no Tribunal de Justiça do Maranhão. Passou por toda a transição dentro da mesma rotina e, apesar da aceitação entre os colegas, judicialmente ele enfrentou dificuldades. A dificuldade da burocracia era maior na minha época. Eu tive que entrar com um processo judicial, eu tive que esperar o juiz analisar o processo. Ser o primeiro técnico judiciário trans do TJ é um grande passo para o Luciano. Mas essa ainda não é a realidade da maioria dentro do mercado de trabalho. O Mário, por exemplo, é um número na estatística daqueles que não conseguem emprego por ser um transexual. Difícil, complicado bastante. Ainda mais, eles falam mesmo na cara, que é por causa da sexualidade, que a gente, por mais que eles queiram ou não, eu sou um homem trans, mas para eles, nunca, até o momento, a gente pode se dizer assim, entre aspas, nunca vão aceitar a gente no mercado de trabalho. Durante a Semana da Visibilidade Trans foi debatido sobre esse assunto. O desemprego para a classe gera, entre outras consequências, o aumento nos índices de violência. A consequência é quando uma pessoa trans procura o mercado de trabalho e ela tem as portas fechadas, automaticamente a sociedade está empurrando ela para a prostituição. Quando ela está na prostituição, dados mostram de cada 10 mulheres travestis transexuais, 9 delas estão na prostituição. Os índices de violência associados à vulnerabilidade dessas pessoas se justifica porque pelo menos 90% dos trans já se envolveram com a prostituição pelo menos uma vez na vida, principalmente por conta da falta de oportunidade no mercado de trabalho. Esse dado é da Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais, que reforça não ter uma legislação específica para essa inserção. Por isso também o Caio é um ponto fora da curva. Ele passou por todo o processo de transição
instituição, inclusive com a troca de nomes, já trabalhando em uma instituição pública. A maioria dos meus amigos, que são homens trans também, eles tiveram essa dificuldade tanto para se assumir no trabalho, como para conseguir um outro emprego depois que se assumiram. Hoje em dia, a maioria dos meus amigos são desempregados ou vivem de bico, vivem do trabalho autônomo também deles, então é uma realidade que é particular. Vamos continuar falando sobre mercado de trabalho. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED apontam alta de 2,3% na geração de empregos formais aqui no Maranhão. O saldo positivo ficou acima da média nacional e com quase o dobro da nordestina. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o subsecretário de Indústria, Comércio e Energia, Expedito Júnior. Secretário, bom dia. Bom dia. Bom, esses dados aqui, é importante ressaltar, qual é a relação que existe entre esses números oficiais, dados do CAGED, e a política de atração de investimento com ênfase aí nesse ambiente favorável à instalação de novos empreendimentos no Maranhão? Esse dado é um resultado de um trabalho contínuo da Secretaria de Indústria e Comércio, coordenado pelo governador Flávio Dino. A gente tem, desde 2015, dialogado com todos os segmentos empresariais, com todas as cadeias produtivas do Estado, compreendido a dificuldade de cada segmento, e de 2016 em diante, nós começamos a construir programas determinados para cada segmento. Esses programas conseguiram reverter a situação. Naquele tempo, em 2015, a gente tinha um cenário que o Estado do Maranhão perdia empresas para os estados vizinhos, Tocantins, Piauí, a gente não era competitivo. E a partir de então, a gente, com esses programas criados entre Secretaria de Indústria e Comércio, Cefaz, Secretaria de Meio Ambiente, nós conseguimos reverter a situação e começamos a ficar atrativos e competitivos. Fora esse cenário legal, essa segurança jurídica, nós temos um Estado rico, um potencial logístico enorme e uma diversidade de empresas. Essa atratividade e competitividade, de fato, isso tem feito diferença hoje, que a gente percebe na economia ainda uma retomada muito lenta, né? E o destaque, por exemplo, na própria região Nordeste, né, em relação a esses números do CAGED. O Maranhão ele é privilegiado. Nós temos aqui um estado enorme, com uma vocação regional diversificada. Na capital, nós temos o Porto Itaqui e o modal ferroviário como um indutor de investimentos, de atração de investimentos. Isso faz parte da missão da Secretaria de Indústria e Comércio, atrair novos investimentos e também fomentar e apoiar os aqui já instalados. Hoje a gente vende o Maranhão é conhecido nacionalmente e internacionalmente, através das ações do governo do Estado, através das ações do Porto de Itaqui, e isso tem trago muitos investimentos e novos empregos para o nosso Estado. São 10.707 vagas formais no Estado. E quais são os setores que apresentaram destaque aí no ano passado? Nós temos uns setores diversificados, mas os destaques são para agroindústria, setor mineral, celulose, aço, né, e distribuição, tancagem de combustíveis também, né? Então nós temos uma economia diversificada, isso reflete no PIB do Estado também, que foi positivo, tem sido positivo nos últimos 3 anos. Essa diversificação de vocações regionais do Estado e essa economia diversificada reflete no saldo positivo de empregos desse último ano, que já é um saldo crescente nos últimos 3 anos, né? Isso aí fortalece a imagem do Estado, a segurança jurídica que o Estado proporciona e o ambiente favorável. Hoje a gente tem uma sinergia de interesses do governo do Estado, o governador coordena isso pessoalmente. Nós temos a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, todo mundo alinhado no prol de gerar emprego e trazer investimento para o Estado do Maranhão. Esse alinhamento passa também pelo diálogo entre secretarias como Ciência e Tecnologia, Educação, porque a gente sabe que um dos problemas é a baixa qualificação da mão de obra, ainda é um problema, um desafio enorme em relação a que as pessoas, fazer com que as pessoas consigam essa vaga no mercado de trabalho, né? Há esse diálogo, essa preocupação, a perceber, por exemplo, os setores onde há uma carência maior e aí formar, inclusive, pessoas para aquela área, enfim. Com certeza, todo investimento que vai chegar no Maranhão, ele é muito estudado antes, é discutido com termos de compromisso. Existe um diálogo com as entidades empresariais de cada região, associações comerciais, Federação das Indústrias, SEBRAE, está todo mundo sentado à mesa. Existe o Conselho Empresarial do Estado, que o governador preside pessoalmente, e ele determina que essa sinergia de interesse em prol do Maranhão seja feita e está sendo realizada, né? Então mais, a gente conversa com as prefeituras, a gente conversa com os órgãos federais, qualquer gargalo que impacte no investimento, o Estado do Maranhão está em cima, está cobrando, está atento, para a gente poder facilitar e deixar o ambiente mais favorável para o investimento. Investimento é geração de emprego, investimento é desenvolvimento. No campo da educação, os investimentos hoje do Estado do Maranhão, todos eles fazem contrapartida social. E a maioria delas, o governador tem determinado que seja voltada à educação.
Agora, eu queria que o senhor desse um exemplo no estado de como é que funciona isso, quais são nas regiões do estado, né, qual o setor que se destaca mais. A gente tem, por exemplo, lá em Grajaú, o setor gesseiro, já tradicionalmente, né, empregando ali naquela região, mas qual é, se a gente olhasse hoje um mapa do estado, o que a gente poderia falar um pouco, claro que o tempo é limitado, sobre essa diversidade? Nós temos uma diversidade riquíssima no estado. No sul do Maranhão, o agronegócio impera, né? É um agronegócio que é pujante, atrai a agroindústria. Na região tocantina, nós temos a celulose e outras empresas atacadistas. Na região de Açailândia, nós temos a aciaria. Já na Baixada, nós temos agora a parte mineral com ouro. Nos Lençóis também tem um agronegócio crescendo em Chapadinha, naquela região. Então, nós temos uma diversidade de negócios grande. Na região do Taqui, nós temos a tancagem de combustíveis, nós temos aqui também fertilizantes. Então, são vários negócios acontecendo no Estado ao mesmo tempo, todas elas participando e dialogando com o Estado consecutivamente, mas o resultado também dessa geração de emprego soma-se também às obras públicas do Estado, que são 18 rodovias, pontes, hospitais. O governo já tem investido maciçamente, então isso eleva o PIB do Estado, agrega na geração de mão de obra local. A gente pode falar de que o Estado vai continuar prospectando novos investimentos. Esse ano, por exemplo, já há uma projeção também para que esses dados que foram observados no CAGED do ano passado sejam, inclusive, ampliados? Com certeza. O trabalho ele vai consolidando-se cada dia. As empresas que vão instalando no Maranhão, elas próprias levam a mensagem para fora, para o mercado tem nos procurado. Nós temos um polo portuário muito rico, não só o Porto Taqui, mas todo o polo portuário, o Porto da Lumar, o Porto da Vale e outros portos em prospecção, né, privados. Então, o Estado do Maranhão vai se consolidar como um ramal logístico para o Brasil, não no Nordeste, interligado com ferrovia, com o Norte-Sul, com a Carajás, que já chega até o Centro-Oeste, Sudeste agora. Então, esses investimentos todos são interligados, estão sendo acompanhados pelo governo do Estado e apoiados. Subsecretário Expedito Júnior, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado. No próximo bloco tem John Coutrinho e os bastidores da política. Nós voltamos já já. Veja ainda as imagens do baile de carnaval do Sarau Histórico no Teatro Arthur Azevedo. Imagens ao vivo nós temos agora da capital de todos os maranhenses. Está com movimentação nesse momento na Avenida dos Portugueses, próximo à Universidade Federal do Maranhão. Voltamos já. São 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. E como é que vai ficar o tempo nessa quinta-feira em São Luís, no interior do estado, hein? Quer saber? Vem comigo, São Luís, hoje com sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, hein? Previsão de 25 milímetros de chuva. A mínima hoje aqui na capital está lá, ó, 25 e a máxima 30 graus, temperatura continua alta. Imperatriz, agora vamos para a segunda maior cidade do estado. Por lá, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite aí. Na Imperosa, aí, Imperatriz, 23 é a mínima, máxima 33 graus na cidade de Imperatriz. A gente abraça os moradores aí, né, nessa bela cidade banhada pelo rio Tocantins. Caxias, mínima de 23, máxima de 35. E lá na região dos Cocais, tempo quente e seco em Caxias, mas há possibilidade de chuva, hein? Vamos para mais 3 cidades? Vamos lá. Nosso LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade, o NUGEL aponta em Balsas, no sul. Hoje há pouca possibilidade de chuva em Balsas. Temperatura lá em cima, mínima de 23, máxima de 32 graus. Bacabal com sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23, máxima de 31 graus. Lá em Santa Inês, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24, máxima de 31 graus em Santa Inês. Um abraço aos amigos que nos acompanham a TV Difusora aí na cidade de Santa Inês, tá bom? São 7 horas e 48 minutos, 7h48, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, 7h48. Lembrando que sábado tem Copa do Nordeste, você vai conferir Esporte Vitória, mais um jogo ao vivo com transmissão aqui da sua TV Difusora. Agora a gente vira a chave, porque é hora de falar de política. Já chegou, já está comigo aqui o nosso John Coutrinho, rapidinho. Bom dia, John. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Teve que ser acelerado o negócio foi, aqui, fui né? correndo. Vamos tentar limpar a pauta aqui hoje, porque o Braide disse que parceria com o governo prefeitura em São Luís foi para manter o poder. E aí o Márcio Géry se manifestou sobre o assunto também. Enfim, o tempo está quente aí nos bastidores da política. Esquentou bastante aí o Eduardo Braide até então, né? Muito comedido, mas ano de eleição, entrou já praticamente mês de fevereiro, né? Então começam a intensificar-se aí
as pré-campanhas. Subiu o tom. Subiu o tom. E o Eduardo Braga disse o seguinte, Adalberto, que essa parceria entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado era para manter o poder, né? E que isso só ocorre em ano de eleição. Ele, segundo o deputado federal Eduardo Braga, a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado só trabalham no último ano. Ou seja, passaram 3 anos aí sem fazer obras na cidade, segundo as afirmações do deputado Eduardo Braga, e agora começaram a realizar algumas obras em São Luís, já por conta do período eleitoral. Teve resposta? Teve. Ele criticou também, Adalberto, aí, por exemplo, o Hospital da Criança, que ele nunca foi entregue, né? Aí o Hospital da Criança, e também outras obras. O deputado federal Márcio Gerri, que é do PCdoB, é o partido do vice-prefeito de São Luís, ele respondeu, ele disse o seguinte, olha, a relação entre Prefeitura e Governo do Estado é uma relação muito proveitosa, com várias obras aqui na cidade de São Luís. E ele citou, por exemplo, as obras de pavimentação e disse que quer comparar, é preciso comparar a gestão de Eduardo Braga na CAEMA e também quando ele foi secretário do saudoso João Castelo, prefeito João Castelo, ou seja, compara-se então a gestão do Braga na CAEMA, enquanto secretário também do prefeito João Castelo, com a gestão hoje do prefeito Edivaldo e do governador Flávio Dino. Disse que isso vai ser comparado pelos eleitores nas eleições deste ano. O Eduardo Braga, por sua vez, disse o seguinte, está esperando a hora, não espera a hora de dizer o que ele fez enquanto gestor da CAEMA. Ele disse que isso aí é apenas uma crítica dos adversários, no sentido aí de tentar aí desconstruir a sua imagem. Mas ele disse que tem feitos importantes e que não espera a hora de, portanto, aí mostrar o que ele fez. Ainda Adalberto fez uma crítica velada a um deputado do PCdoB, né, e disse que, ele mostrando alguns projetos dele, disse que espera que os projetos dele não sejam copiados pelo determinado pré-candidato, que hoje é deputado do PCdoB. Tempo esquentou. O deputado Juscelino Filho anunciou pelas redes sociais que, segundo o ministro dos Transportes, o Maranhão é prioridade quanto à recuperação da BR-135. Ainda bem, depois de muita cobrança, aquela reunião que aconteceu aqui no DENIT, que a bancada federal do Maranhão disse que iria a Brasília, né, também conversar com o ministro, mas ele anunciou, conversou aí com o deputado federal Juscelino Filho, que é o coordenador da bancada do Maranhão, e disse que as obras alguns trechos das obras de recuperação da BR-135 serão entregues até o final deste ano. Ou seja, Adalberto, mais de 10 meses de espera para que essas obras sejam concluídas em um trecho de 16 quilômetros que custará algo em torno de 42 milhões de reais. Isso, portanto, aí, segundo as palavras do Juscelino Filho, vamos ver se o ministro cumpre dessa vez a palavra dele, né, ministro Tarcísio Freitas, e realmente essas obras terminam e finalizam, porque já passa da hora do Alberto. Já passou da hora. Tantos e tantos anos aí se arrastando essa obra federal aqui no Maranhão. Menos promessa, mais ação. Isso estamos precisando, mesmo. né? Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. Nosso John Coutry, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 52 minutos, 7h52. Vem comigo aqui, olha, com a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada, os estudantes precisam estar atentos ao prazo de matrículas, hein? Atenção, Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, está comigo mais uma vez aqui ao vivo. Eduardo, você. Pois é, Adalberto, depois de muita complicação, muito problema envolvendo a correção das notas do Enem, né, a questão de prorrogação, suspensão de prazos, finalmente aí os estudantes que têm direito a se inscreverem e se matricularem por meio aí do Sistema de Seleção Unificada, já foi aberto aí o prazo, teve início nesta quarta-feira, ontem, portanto, dia 29 de janeiro, e se estende até o dia 4 de fevereiro. Isso para algumas unidades, para algumas instituições. Esse período, lembrando também que é o período também para aqueles candidatos se inscreverem na fila de espera. Quem tem direito de se inscrever no SISU 2020? Aquelas pessoas que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado, fizeram o Enem 2019 e obtiveram as melhores notas. Essas pessoas podem se inscrever também. Quem não foi selecionado aí por meio do Sistema de Seleção Unificada pode se inscrever aí na fila de espera. Em algumas instituições federais já teve início, como eu disse, essa inscrição ontem, dia 29, é o caso aí das unidades dos institutos federais
Federais do Maranhão, no caso os IFMAs espalhados aí por todo o país. Aqui no estado do Maranhão, as unidades dos IFMAs estão ofertando mais de 2.000 vagas, cerca de 2.000 vagas, aproximadamente 2.000 vagas nas sedes aí, nas unidades dos IFMAs aqui no estado do Maranhão. Em outras universidades as inscrições só começam depois. É o caso aqui da Universidade Federal do Maranhão. As matrículas para o SISU só serão abertas a partir de amanhã, dia 31 de janeiro, mas seguem no mesmo período, vão até o dia 4 de fevereiro. Na universidade, quem não conseguiu passar nas chamadas regulares já pode também solicitar o interesse na lista de espera. Ao se inscrever, o candidato pode escolher até 2 opções de cursos ofertados pelas instituições. O sistema seleciona os mais bem posicionados em cada um, de acordo com as notas do Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos 2 cursos, prevalecerá a primeira opção com apenas uma chamada para matrícula. As vagas são distribuídas de acordo com a lei de cotas e como política de ações afirmativas. Algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do candidato. Na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, as matrículas também já tiveram início, a gente lembra, seguem até amanhã, mas a cidade de Caxias preparou uma reportagem para a gente, justamente para você que acompanha o Bom Dia Maranhão, falando desses prazos também para a Universidade Estadual do Maranhão. Vamos acompanhar. Termina nesta sexta-feira o prazo para os candidatos aprovados no vestibular da UEMA realizarem a matrícula no curso para o qual foram aprovados. No campus do Sesc UEMA, em Caxias, a movimentação foi intensa essa semana. A oferta do PAS 2020 foi de 4.030 vagas. Para realizar a matrícula, o candidato precisa apresentar documentação pessoal e histórico escolar, comprovando a conclusão do ensino médio. O procedimento é feito pessoalmente no próprio curso. As matrículas são realizadas no horário que o aluno vai estudar. Denise Salazar, secretária do curso de História, dá detalhes sobre o procedimento de matrícula. Tem o edital, que já está disponível no site, mas a gente está fazendo as matrículas de segunda a sexta-feira, de 8 às 12, e todos os alunos que foram aprovados trazer identidade, CPF, o título de eleitor, a quitação eleitoral, se já tiver votado, o comprovante de residência, o histórico e o documento de conclusão do ensino médio, além de uma foto 3x4. Se for homem, trazer o certificado de reservista. E a gente está todos os dias aqui na UEMA, de 8 às 12, para fazer a matrícula desses calouros. O vestibular teve mais de 66 mil inscritos. 54 mil participaram da primeira fase da prova em 20 de outubro de 2019. Pois é, Adalberto, só reforçando, matrículas pelo SISU nos Institutos Federais do Maranhão já teve início desde ontem, nos campi da Universidade Federal do Maranhão a partir de amanhã, só confirmando o prazo para a chamada regular em lista de espera, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, e a convocação dos candidatos em lista de espera ficou de 7 de fevereiro ao dia 30 de abril. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Ótima quinta-feira para você também. Olha, tradicionalmente realizado em praças, o primeiro sarau histórico deste ano teve como palco o Teatro Arthur Azevedo. O tema dessa edição foi o baile de Ana Jansen. O evento contou inclusive com as atuações do grupo Tramando Teatro, responsável pela encenação do evento, onde Ana Jansen faz aí um convite para Reinaldo Fará e Aldo Leite para organizarem seu grande baile de máscaras. Como mestre das artes cênicas, os dois, entre várias imposições da anfitriã, se deparam entre conflitos e escolhas para realizarem todos os desejos da dona do Maranhão. As músicas ficaram a cargo da banda Máquina do Tempo, que tocou as mais conhecidas marchinhas de carnaval. O Sarau Histórico integra o programa Reviva Centro da Prefeitura de São Luís, que contempla ainda o Passeio Serenata, o Roteiro Reggae e o Arte na Praça, todos de valorização da história e da cultura da nossa cidade. E é com essas imagens que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Fique ligado a outras notícias no Portal M10. Até amanhã às 7 com o Bom Dia Maranhão.